Boa noite. Tem alguém feliz aqui? Ok, eu não vi quando ele perguntou, mas quem que estava aqui no workshop agora de tarde? Ah, que bênção. Bom, meu nome é João Esteca, sou lá de Goiânia, Goiás. Eu sou empresário e eu tenho um chamado de Deus de ensinar pessoas a como prosperar. Mas basicamente eu falo de quem é Jesus, porque quando você entende quem é Jesus, você entende que você pode prosperar. Quando você entende o seu propósito eterno de vida e que você entende o propósito de Jesus, você entende: eu nasci para prosperar, eu nasci para estar nisso aqui. Você sabe, prosperidade é só das características de Deus. Prosperidade é só uma das coisas que representa quem Deus é. Mas Deus é amor, Deus é paz, Deus é benignidade, Deus é benevolência, Deus ele é cura. Então no dia que haver enfermidade é só você não aceitar, no dia que haver pobreza é só você não aceitar. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do que Deus falou comigo ontem. Eu estava aqui em São Paulo, aproveitei viagem, a gente combinou para vir aqui. E ontem, quando eu estava pensando em o que Deus queria falar ao seu coração nessa noite, Deus me deu uma palavra nova. Então eu nunca falei ela em nenhum lugar. Meu hobby principal não é pregador, não é palestrante. Eu faço isso realmente para edificar a vida de algumas pessoas. Eu tenho um livro também que se chama Jovem Demais para Prosperar. Acho que vai estar ali no final, no culto. E eu pensando, o porquê que eu vou compartilhar essa mensagem. O tema da mensagem é o escândalo da prosperidade. Porque à vista de muitas pessoas parece loucura, parece algo fora do normal, parece algo fora da curva, parece algo que não existe. Mas você entende, você compreende comigo que um bom cristão é um cristão que ora, sim ou não? Um bom cristão é um cristão que tem fé? Mas presta atenção, e você entende que um bom cristão é um cristão que lê a Bíblia? Pode ser? Se eu te contar, a Bíblia fala menos de 500 vezes sobre oração, fala mais de 500 vezes sobre fé, só que ela fala mais de 2.000 vezes, indiretamente ou diretamente, sobre dinheiro. Estranho isso, né? Ou não? Eu, como um autor de um livro, grande parte do que eu escrevo lá no meu livro eu falo sobre coisas que impedem as pessoas de prosperar. Então, eu como autor de um livro, o que eu mais dei ênfase no livro é aquilo que eu acho mais importante. Faz sentido? Uma das coisas que eu mais falo no meu livro são sistemas de ensino que impedem as pessoas de prosperarem. Sistema de ensino, sistema religioso, sistema paternal, enfim, aquilo que a gente falou no workshop, é um pouco do workshop. Mas quando eu vi isso, que a Bíblia fala 4 vezes mais sobre oração e 4 vezes mais sobre fé, eu fiquei impressionado. Ou seja, provavelmente o autor da Bíblia estava nos ensinando algo. O que as pessoas mais têm problema é o que mais está escrito lá na palavra de Deus. O que as pessoas mais enfrentam dificuldade é o que está escrito lá na palavra de Deus. Pensa comigo algo. Vamos imaginar esse microfone aqui, ó. Esse microfone, ele foi criado para impulsionar a voz de alguém que está falando, sim ou não? Só que vamos pensar, eu vou usar esse microfone como um martelo, e esse martelo vai ser usado para pregar um prego. Quando você for pegar um bife, uma carne, você vai amassar a carne com um microfone. É assim que funciona ou não? Deixa eu te contar um negócio. É a mesma coisa. E pensa a gastura. Vocês entendem esse termo? Não sei se existe esse termo aqui. Existe? Gastura? Então beleza. Pensa a gastura do cara, do criador, da pessoa que inventou o microfone, vendo você usando o microfone como um martelo. Como é que ele vai se sentir? Cara, tipo assim, meu Deus do céu, o que essa pessoa está inventando de meter o microfone no meio do prego? Pensa a agonia de Deus em ver um ser que foi criado para ser próspero, ser pobre.
Pensa a agonia de Deus ver pessoas passando dificuldade em coisas que elas não deveriam passar. Pensa a agonia de Deus de ver os seus filhos passando por algo que não deveriam passar. Por isso que, na verdade, eu vim aqui falar sobre Jesus, porque Jesus é a prosperidade. Ou seja, Deus ele te criou como alguém próspero, alguém amado, alguém favorecido, alguém abençoado. Na palavra de Deus diz lá em Efésios 1, 2, abre para mim, por favor. Efésios 1. A vocês, passa. Pode passar. 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Está falando que Ele vai nos abençoar? Está falando que quando você for um líder de célula muito bem comportado, aí sim que Ele vai te dar coisas boas? Está falando no dia que você fizer uma viagem missionária super top, que eu estou louco para ver aquelas fotos ali, ver o que é aquilo. Aquilo ali me chamou a atenção. É no dia que você fizer uma viagem missionária que Deus vai te abençoar? Não. Mas é porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo. Você pode reparar que toda vez que a palavra de Deus te dá uma promessa, Ele te dá com quem você está conectado. Ele te dá a promessa baseado com quem você vai receber. A palavra de Deus, Ele sempre vai te dar algo, mas é porque Ele te deu algo junto com alguém. Você sabe, a matemática de Deus não é o que você tem, mas é com quem que você está. A matemática de Deus não é o quanto você tem na sua mão. Por isso que você tem que entender que o coração de uma criança é um coração que nos ensina. Porque quando Jesus estava pregando para uma multidão, os discípulos chegaram para Jesus falando assim: Jesus, a gente tem que alimentar esse povo, tem mais de 5.000 homens aqui. Eu quero que você entenda, quando eu falo 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ou seja, tinha no mínimo 15.000 pessoas lá, e os discípulos chegaram com um problema. Fala comigo, problema. Os caras chegaram com um problema e falou: Jesus, como é que a gente resolve isso? O que Jesus falou para os caras? O que vocês têm? O que está aí na sua mão? O que você está me entregando? Você só veio aqui para me entregar o problema, ou você veio para me entregar a solução também? Jesus foi e perguntou para eles, aí eles olharam para eles, falaram: não, a gente não tem nada aqui. Nem que se a gente saísse daqui e fosse comprar, a gente não ia ter o suficiente. Só que você tem que entender que a matemática de Deus não é o que você tem. A matemática de Deus é, Ele te dá uma equação e Ele te dá tudo o que você precisa para o resultado dessa equação também. Deus, quando Ele te chama para algo, Ele está te chamando, e também quando você está apresentando algo para Ele, você já tem a única coisa que você precisa. Você sabe quem que é? Aquele que habita dentro de você. Mas eu vou te explicar o primeiro porquê. Aí chegou uma criança, o que ela tinha na mão? 5 pães e 2 peixes. Pensa comigo, qual que era a cara do pai e da mãe daquele garoto quando ele saiu com 5 pães e 2 peixes lá de casa? Olha a forma como aquele garoto enxergava. Como é que ele foi parar com 5 pães e 2 peixes lá? Mas o importante é que Jesus, Ele simplesmente pediu: o que vocês têm nas suas mãos? Aí chegou uma criança, 5 pães e 2 peixes. Presta atenção, Deus Ele só vai multiplicar o que você tem. Só que você tem que chegar entendendo com os olhos de fé: eu tenho isso aqui, é só isso que eu tenho, mas Deus vai multiplicar o que está na sua mão. Deus vai multiplicar o que está nas posses de quem você é. Porque assim como eu falei hoje de tarde, o homem ele foi criado para multiplicar coisas, porque o homem foi feito do pó da terra. E a terra é o único elemento na face desse universo que o que você plantar vai multiplicar. Por isso que essa música que foi cantada aqui, que eu prosperarei, eu transbordarei, por onde foi a minha bênção, ela vai me seguir. Mas as pessoas têm que começar a enxergar isso. Por isso que muitas vezes as crianças, elas não enxergam impedimentos. É só você imaginar a situação. Como é que funciona hoje quando você chega na casa de um amigo? Olha a diferença entre uma criança que chega na casa de um amigo e você que é um adulto que chega na casa de um amigo.
A criança chega lá na casa de um amigo e sobe em cima do sofá e pula, sobe a escada, cai no chão, berra e fica todo... Ela é livre, mas você não, você chega e quer ficar comportado. Porque o coração de uma criança, ela não vê impedimentos para as coisas. Quem aqui tem filho? Quem aqui já teve uma situação de tipo, seu filho te pediu alguma coisa e ele falou assim, passa com cartão, papai. Você lembra disso? Sabe por quê? O filho não está preocupado como é que Deus vai fazer, o filho simplesmente ele pede, os filhos ele simplesmente ele fala eu quero, o filho simplesmente ele bate na porta e fala que a porta vai se abrir, o filho simplesmente ele pisa no chão que é seco, mas a partir do momento que o filho entende quem ele é, que ele é filho de um pai totalmente poderoso, quando ele coloca a planta dos seus pés, ele fala, eu vou prosperar sim, não importa se aqui é São Paulo capital, não importa se aqui é Ribeirão Pires, se aqui é ABC, se é Santo André, não importa, aqueles que são filhos, esses sim podem tudo que eles quiserem. Tem alguém comigo aqui? Presta atenção, vou fazer a mesma pergunta que a galera estava aqui, eu falei que eu ia repetir algumas coisas. Quem aqui já achou dinheiro no bolso? A sensação foi boa ou ruim? Foi boa? Nossa, estava falando pro pessoal mais cedo, teve uma discussão esses dias lá em casa, porque na máquina de lavar apareceu o dinheiro. Agora, de qual calça era o dinheiro, ninguém sabia. Então, foi todo um alvoroço lá, enfim. Até hoje eu acho que eu era o dono do dinheiro, mas não foi para mim. Mas você sabe, a sensação de achar dinheiro, que nem você falou para mim, é boa. Mas deixa eu te falar, o dinheiro... Ele apareceu lá ou ele já estava lá desde sempre? Ele já estava lá. É a mesma coisa. Quando eu te conto, você já é próspero, você já é abençoado, você já é favorecido, é a mesma coisa. Você fala assim, uai, eu era favorecido? Aí você pega aqui e você acha. Só que o favor sempre esteve em você. A prosperidade sempre esteve em você. A bênção sempre esteve em você. Mas era a sua ótica, era a forma como você se enxerga. Por isso que uma criança, você falar para ela, você é o Batman. Você acha que ela vai acreditar? Vai, ela acredita. Você fala, você é o cara que voa, ela vem aqui e pula. Por isso que aqueles que têm um coração como de crianças, esses sim entram no reino. Você quer pegar uma revelação? Presta atenção aqui. Pessoas que foram vencedoras sempre foram... as pessoas que viveram na dispensação seguinte. Vocês entendem o que é dispensação? Dispensação, nós temos 3 momentos. Foi a antiga aliança, a nova aliança e o próximo momento, que é a próxima dispensação, que é o quê? A dispensação do reino. Jesus nos ensinou uma coisa, peça para que o reino desça aqui na terra. Davi foi um homem que ele pecou, mas ele viveu na graça, na dispensação seguinte, ele foi um vencedor. Ele pecou, mas ele entendeu que ele foi perdoado, ele prosseguiu em frente. Jesus ele estava na graça, mas ele viveu a dispensação seguinte. Você sabe o que é a dispensação seguinte? Dispensação de reino. Dispensação de pessoas que entendem que o céu pode vir aqui na terra. E o céu, eu tenho que te contar algo. A gente acha absurdo coisas que são normais no céu. E a gente acha normal coisas que são aqui da terra. Tinha que ser o contrário. Se eu te contar que lá em Goiânia tem uma avenida gigante que o prefeito pintou tudo de ouro, vocês acreditam? Aí você vai falar, não, mas com tanta gente passando fome lá no Nordeste, na África, que absurdo pintar rua de ouro. Só que deixa eu te contar, não dá a rata de chegar lá no céu e falar que é absurdo não, porque lá no céu é assim. Você chegar lá, as ruas são de ouro. Só que eu quero te contar um negócio que você não acha absurdo, você acha normal aqui na terra. Lá no céu não existe doença. Lá no céu não existe enfermidade. Lá no céu não existem crianças pequenas sendo abusadas. Lá no céu não existe furto, não existe roubo. Lá no céu não existe briga, não existe contenda. A gente tem que aprender a parar de contar para o céu o que está acontecendo aqui na terra. A gente tem que aprender a contar para a terra o que é normal no céu. Você chega aqui na igreja, você tem que entender que aqui é só um ambiente
aqui, lá fora, porque na verdade uma igreja não é 4 paredes, a igreja é 2 pernas. Você sai daqui já entendendo que o Espírito de Deus está sobre você e você faz aquilo que é normal no céu. As pessoas que forem fazer missão, as pessoas que forem frequentar as suas escolas, suas universidades, você tem que parar de achar que faculdade é um cemitério de crente. Na verdade, a faculdade é somente um novo campo que Deus está te dando para que você entre naquele lugar e possua aquele lugar. E pessoas sejam transformadas, curas sejam feitas, pessoas tenham a vida totalmente transformadas através de perspectiva, de destino. É isso que Deus é. Deus não é só prosperidade, Deus é favor, Deus é alegria, Deus é amor, Deus é tudo que você precisa. Só que nós precisamos de pessoas que abram a sua boca e entendam que elas são voz de Deus aqui na terra. Eles são representantes do céu entre nós. Tem alguém comigo aqui? Eu gosto de pessoas que falam amém, de pessoas que vou crescendo assim, vai lá, e de repente o povo levanta, joga a cadeira em cima. Tô brincando, faz isso não. Vou começar minha mensagem. Romanos capítulo 8, verso 32. Abra para mim. Se você tem a sua Bíblia, abra também. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, como não nos concederá juntamente com Ele, gratuitamente, graciosamente, todas as coisas? O livro de Romanos está falando o seguinte, presta atenção, o cara que não poupou o próprio filho, vai te poupar uma conta de energia. O cara que não poupou o próprio filho, não vai te dar uma empresa. O cara que não poupou o próprio filho, não vai te dar a cidade inteira para vocês alcançarem, pastor. Não vai te dar. É isso que o autor de Romanos está falando. E você está achando que você vai ter que pagar alguma coisa por isso? Está falando aqui, ó. Você acha que ele não vai te dar e ainda gratuitamente? O que você está precisando hoje? Eu estava ouvindo uma música esses dias, Deus falou comigo algo. Ele falou assim que essa muitas vezes tem sido a geração de Emaús. O que é Emaús? É o caminho que 2 caras percorreram ao lado de Jesus. Depois que Jesus tinha ressuscitado, Jesus apareceu ao lado desses caras. São pessoas que andaram com Jesus, mas não reconheceram Jesus. São pessoas que andaram com Jesus, mas não entenderam quem é Jesus. São pessoas que andaram, frequentaram igrejas, frequentaram células, mas ainda não entenderam o poder de estar junto com Jesus. Quando você entende que quando você está com Jesus, é você entender que o poder que Ele tem é o poder que você tem também. A graça e o favor que Ele tem é o que você tem também. Por isso, nesse momento, eu quero que você entenda. Aquele que não poupou o próprio filho vai poupar alguma coisa para você. Ele não vai poupar alguma necessidade, alguma coisa do seu coração. Eu quero que você entenda isso, que nesse dia seja um marco na sua vida. Você não precisa pagar por nada. Tudo que você recebe de Deus, tudo que foi mais precioso, Deus te deu gratuitamente, melhor ainda, antes mesmo de você nascer, Ele já tinha te dado. Você sabe qual que é o único problema do cristão? Quem sabe falar o único problema que o cristão tem? Fala assim comigo, meu único problema. Fala mais forte, meu único problema não é a crise. Meu único problema não é a minha família. Meu único problema não é a minha conta bancária. Meu único problema não é meu patrão. Meu único problema é não crer.
Marcos capítulo 9, verso 20, conta uma história de uma mulher que chegou com um homem, na verdade, chegou com o seu filho. E esse filho estava endemoniado. Marcos capítulo 9, verso 20, diz o seguinte: trouxeram a pessoa que estava possessa, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, escumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. Muitas vezes o tem sido lançado no fogo e na água para destruir. Mas falou para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E Jesus falou: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Todo mundo conhece esse versículo, sim ou não? Tudo, vamos falar todo mundo junto, assim? Tudo é possível ao que crê. Mas o contexto desse versículo explica. Chegou um homem para Jesus. Jesus falou assim: Jesus, se você pode curar ele, faz esse favor. Jesus, se você pode me ajudar nesse problema que eu estou passando. Jesus, se você pode, faz isso por mim, assim, mas só se você quiser, né? Se você... Não, Jesus falou o seguinte: a questão agora, você jogar a bola para mim é se eu posso, você tá louco? Jesus fala: é se você crê, é possível. Você crê? Não, eu creio. Não, então é possível. A bola agora da questão agora não é se Jesus pode, porque nada é impossível para Deus. Agora é: você crê? Você realmente crê? Você realmente crê que Deus, Ele te deu graciosamente com Ele todas as coisas? No dia que você recebeu Jesus, você lembra no dia que você aceitou Jesus? Ou assim, mais ou menos um ano, um mês? Naquele dia, você recebeu tudo. Eu vou te contar uma história para vocês darem uma agitada. Teve um homem lá na Alemanha que morava só ele e o filho dele. Esse homem, ele era muito rico, mas muito rico mesmo, muito rico. O que aconteceu? A Alemanha obrigou que todos os jovens acima de 16 anos fossem para a guerra lutar. Então o filho daquele homem muito rico foi para a guerra lutar. E esse cara, ele era um admirador de quadros. Ele tinha vários quadros, aqueles velhos ricos que ficam cobrando quadros, sabe? Tem na Alemanha, não sei se vocês conhecem, porque a gente não compra, né? No Brasil não tem muita essa cultura. Mas eu acho que a Mona Lisa estava lá na casa desse cara, sei lá, né? Vai saber. Mas o que aconteceu? Esse filho, na verdade, esse garoto, certa hora lá da guerra, ele mais cerca de 20 homens, e eles estavam encurralados. Eles foram encurralados pelo exército, né, que era o inimigo deles. E eles falaram o seguinte, na verdade o garoto teve a ideia: olha, é o seguinte, eu vou sair correndo pela frente da casa e vou sair dando tiro pra tudo quanto é lado, igual no Counter-Strike. Alguém já jogou? Sai dando tiro pra tudo quanto é lado, o povo esconde e vocês saem no fundo da casa. Aí o povo falou: é uma ótima ideia, só que você vai morrer. Se você não morrer, isso é uma perfeita ideia, então é só ótima. Aí ele falou o seguinte: não, eu vou fazer, ninguém vai me impedir, eu só quero que vocês me façam algo para mim. Meu pai, ele gosta muito de quadro. Vai lá no Mercado Central e pede para eles fazerem uma caricatura minha. E vocês vão lá e entregam para o meu pai, que eu morri na guerra. Então, dito e feito, esse garoto saiu na porta da casa, dando tiro para tudo quanto é lado. O pessoal fugiu e ele foi morto, aquele garoto. Então, eles fizeram aquilo que o garoto pediu, de pegar os quadros, de mandar fazer uma caricatura dele para o pai. Chegou lá na porta, bateram, avisaram o pai que o filho dele tinha sido morto na guerra do exército alemão.
E ele pediu para entregar esse quadro para você. É um quadro do rosto dele. Então, aquele senhor muito rico ficou muito, muito, muito triste. Ele aceitou o quadro, agradeceu. E agora já não tinha mais ninguém lá na casa dele. É muito difícil perder um pai. Muito difícil perder um filho. Não sei se vocês já ouviram histórias, mas um pai que perde um filho deveria ser o contrário, né? Um filho enterrar um pai. Mas esse homem, ele estava sozinho na casa, só tinha uma empregada lá que limpava as coisas. E então, ao decorrer do tempo, esse senhor ficou muito triste, muito velho e morreu. E deixou um testamento para poder leiloar todos os quadros que estavam na casa dele, para que o faturamento desse leilão, desses quadros, ele fosse usado para reconstruir a Alemanha que tinha sido destruída. Acontece então que quando começa um leilão, o leilão estava abarrotado de gente, ficou sabendo por toda a Europa que iria acontecer o leilão desses quadros. Então o leiloeiro foi e começou, e estava prestes a começar o leilão. E no testamento, esse homem, esse senhor mais velho, pediu para que todos os quadros, o primeiro quadro a ser leiloado fosse a caricatura do filho. Acontece então que o leiloeiro começa a leiloar os quadros, e o primeiro quadro que ele pega é da caricatura do filho. Então, ele falou, começou o leilão, só que ninguém estava dando lance. Alguém levantou, falou, cara, a gente quer os quadros milionários, a gente quer os quadros assim, os famosos, a gente não quer essa caricatura feita numa feira, no mercado. Ele falou, olha, no testamento pede para leiloar primeiro esse quadro, e assim que vai ter que ser feito. Então, ninguém queria dar nenhum lance, e teve uma mulher, que foi aquela empregada que trabalhava na casa desse senhor, e falou, eu vou dar o lance de $1, porque eu sei que era de muita relevância esse quadro, trabalhei muitos anos na casa desse senhor, e eu vou comprar esse quadro. Então ela deu um lance de $1, então ninguém deu mais lance, ela levou o quadro da caricatura do filho. Passou então esse quadro, o leiloeiro foi, bateu o martelinho, está encerrado o leilão. Todo mundo ficou revoltado. Que? Como assim? Eu vim aqui para comprar os quadros caros, como assim? Está encerrado. Aí o cara falou, o leiloeiro, no testamento dizia para eu leiloar o primeiro quadro, porque aquele que escolhesse o quadro do filho ia levar todos os quadros milionários. No dia que você escolheu o filho, todas as coisas foram dadas para você graciosamente. Você não precisa fazer nada. Você simplesmente recebe tudo que era de Deus Pai, Ele deu para Deus Filho. E quando você aceita Deus Filho, esse direito passa para você. Oh Deus! Todos os problemas são resolvidos através da fé. Pensa se ele tivesse falado, quem escolher esse quadro aqui vai receber todos. Você está tendo a oportunidade de saber disso hoje. Quando você escolhe o filho, você já tem tudo. Só que você tem que entender que todos os problemas são resolvidos não é pelo que você tem, meu amigo. Não é pela probabilidade de quem você é, não é pela habilidade, ou pela boa fala, ou por que quer que seja. A matemática de Deus não é essa. Não é o que você tem, mas é quem você tem. Você tem um filho, você tem direito a tudo. Só que eu quero que você exerça essa função de crer. Porque o filho você não está vendo. O filho também não é aquele homem pregado numa cruz com a cara de sapo morto. Não é. Ele é um cara que ele é Deus, se fez semelhança de homem, ele se humilhou. Aí ele pegou a sua pobreza e colocou nele. Pegou a riqueza dele e colocou em você. Só que agora
ele morre com a sua pobreza, ele morre com a sua doença. Isaías 53 fala que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Lá em Isaías fala que agradou Deus moer. Sabe, quando eu li isso eu me senti mal. Eu falei assim, como assim, Deus? Você se agradou a carne de Jesus ter sido moída? Ele é. Porque a partir do momento que a carne dele for moída, agora de ninguém mais vai precisar ser. Ninguém mais vai precisar passar por dificuldade. Ninguém mais vai precisar passar por situações e qualquer que seja a dificuldade. Jesus ele fala, você quer mover a montanha? É só ter fé. O que é mais fácil? Você mover uma montanha ou você juntar R$1 milhão? Pode ter certeza que você pagar máquinas para mover uma montanha vai ser mais de R$1 milhão. O que é mais fácil então? Juntar o quê? É só você pensar, imagina que aqui tem duas bolas. Vamos fazer uma gincana. Aqui tem uma bola vermelha, aqui tem outra bola azul. Pode ser vermelha também, duas bolas vermelhas. Essa bola vermelha, quem apertar, vai ganhar R$1 milhão. De graça, assim, papum, recebeu. Só que, vou te dar uma segunda opção, aí você decide se é melhor. Quem apertar esse botão de cá, vai receber uma fé extraordinária. Só que você tem que entender o resultado dessa fé extraordinária. Tudo que você precisa, meu amigo, minha amiga, é fé. Aí você fala, João, tem que ter uma fé extraordinária. Acho que depois eu mostro para vocês. Eu tenho na minha mochila ali um vidrinho com várias sementes de 1 grão de mostarda. Você fica louco com o tamanho da semente, que é tipo assim, você quase não enxerga. Jesus, ele, para uma coisa tão extraordinária que é mover uma montanha, a solução é para um negócio tão simples, que é uma fé do tamanho de 1 grão de mostarda. Porque a nossa vida simplesmente tem que ser uma vida de crer no sobrenatural. Tem que ser uma vida de crer naquilo que não existe. Tem que ser uma vida de crer naquilo que eu não estou enxergando. Tem que ser uma vida de eu esperar e ter convicção em fatos que vão acontecer. É uma vida de eu entendo que eu não me atento para as coisas que eu estou vendo. Eu me atento para as coisas que eu não estou vendo, porque as coisas que eu não vejo são coisas eternas, mas eu não me atento para as coisas que eu vejo, porque as coisas que eu vejo são coisas passageiras. É isso que fala a palavra de Deus. Por isso que você tem que exercer e prestar atenção. O que eu estou falando não é uma fé, tipo, tem que ser gigante. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente crer. Simplesmente crer no seu coração. Crer no seu coração que algo extraordinário vai acontecer. Uma vez eu estava fazendo meu workshop e para testificar, o Espírito Santo me falou por que ele estava fazendo aquilo. Eu estava falando sobre finanças, prosperidade. Só que como eu te falei, engloba outras coisas também, como o cara não tem enfermidade. Então Deus me deu uma palavra de conhecimento e eu falei, tem um garoto aqui que você caiu de moto e você sente uma dor no cotovelo esquerdo. Quem que é você? Aí veio um menino chorando aqui na frente. Depois o pessoal da igreja me falou, a mãe dele é uma prostituta e o pai dele está preso. Me fala, qual que é a esperança de fé e como é que esse garoto conseguiria exercer fé na vida dele de crer que ele realmente foi criado para ser próspero com esse contexto de vida? Mas Deus fez algo com ele. Eu falei, da mesma forma que você é próspero, da mesma forma Deus também te cura. Aí Deus escolheu ele, falou o nome dele, falou a dor que ele estava sentindo. Então ele entendeu que Deus criou ele para todas essas coisas. E quem tem um filho tem tudo. Quem tem um filho tem tudo que você precisa. Por isso nós vamos orar aqui no final, para que você receba aquilo que você precisa. João, como é que eu posso exercer fé então? Como é que eu posso ter força para ter fé? Porque tem dias que a gente não consegue nem falar as palavras que a gente quer orar, a gente não consegue nem... Quem que já teve essa experiência, tipo, você para orar, mas você não consegue nem falar, não tem as palavras para falar. Alguém já passou por esse momento? Mas em Romanos 10:17 fala que de sorte a fé vem pelo ouvir. A fé vem como? Ouvir. Ouvir o que, João?
A palavra de Deus. E o que a palavra de Deus está repleta? Jesus, 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 Jesus. Até no Antigo Testamento você vai enxergar Cristo ali. Qualquer história, Davi, Salomão, José, se enxerga Cristo. Tem até um termo que fala teologicamente que todas essas histórias apontam para Cristo. Por isso que quanto mais você se enche de Deus, mais fé é acrescentada na sua vida. Quanto mais você se enche da palavra, da graça, do evangelho, mais fé é acrescentada na sua vida. Por isso eu te pergunto, o que você está precisando? Você está precisando de entender e acrescentar fé que você é próspero? Então procura isso, sabe? Tiveram pessoas que vieram aqui no workshop e receberam fé. Quantos testificam que fé foi acrescentada no seu coração essa tarde? Por isso que domingo após domingo, célula após célula, não importa, não faça aquilo ali como se fosse algo religioso. Aquilo ali é para acrescentar fé no seu coração. É para que fé sejam acrescentadas. Por isso eu achei muito legal, parabéns pelo trabalho de missões que vocês têm. Porque um dia, alguma fé foi acrescentada no coração de alguém. Que essa pessoa ela teve um encargo. Ela creu que, nossa, a gente vai enviar um missionário lá para a China. Uau, traduzir Bíblia. Presta atenção. As pessoas só conseguem fazer isso porque fé foi acrescentada. Fé foi acrescentada. Por isso que, sabe, o desejo de um homem, de uma mulher, mostra muito como é que é o coração dela. Jesus em Mateus 15 fala que não é o que você consome que é o que está no seu coração, mas são as palavras que saem da sua boca que mostram o que está no seu coração. Por isso eu quero te desafiar, para de falar de crise, para de falar de pobreza, para de falar de escassez, para de falar de problema, para de falar disso. A boca fala que o coração está cheio, o seu coração tem que estar cheio de fé, de esperança, de amor. Então quando você for abrir a boca para falar, não sai palavra de morte não. Que no final desse culto, coloca a mão sobre a pessoa que está do seu lado, libera uma palavra de vida. Fala, você é abençoado, você é amado, você é lindo. Fala, você é muito lindo, você é muito bonito, cara. Não sei se ninguém já te falou isso, mas você é muito bonito. Você tem imagem e semelhança de Deus. Que a sua boca seja uma boca para falar da palavra, que seja algo para falar de palavras positivas. Tem pessoas que acordam e falam assim, eu vou dar uma indireta aqui, porque às vezes eu ouço. Ah não, toalha molhada em cima da cama de novo. Você faz o trem, deixa tudo bagunçado. Aí toda vez eu falo, vem com palavra de negativa para cima de mim não. Se quiser você libera palavra de bênção, de alegria. Mas também tem que guardar a toalha molhada, viu, maridos? Meu irmão, o seu coração fala que está cheio. Se o seu coração está só com palavra, para de ficar fofocando, gente. Isso não é algo que o Espírito Santo se alega dentro de nós. É palavras de vida. Amém? Que o seu coração seja assim. Por isso que tudo que você precisa na sua vida não é dinheiro. Tudo que você precisa na sua vida não é ganhar na Mega Sena. Tudo que você precisa na sua vida não é ganhar 10 mil reais por mês. Se fosse esse problema, Deus já teria te dado, mas Ele sabe que isso não resolveria o problema. Você sabe como é que Deus resolveu o problema? Enviando um homem que era igual a Ele. Ele falou assim, agora eu vou fazer esse homem ser igualzinho a você. E esse homem sendo igualzinho a você, você vai olhar para ele e se identificar com ele. Mas na verdade, a palavra de Deus fala que quando você contempla a presença dele, você é transformado de glória em glória, de glória em glória, como se tivesse um quadro aqui e nós admirássemos esse quadro domingo após domingo. Só que quando você está olhando, não para aquela cruz ali, mas é você olhando com o seu coração, você olhando para Cristo, para a obra consumada na cruz. Você olha para ele e fala assim, uau, para que eu vou querer pecar? Eu fui tão perdoado. Para que eu vou querer adulterar? Deus me deu uma esposa tão linda. Quem tem esposa, passa a mão no cabelo dela aí e fala, nossa, você é muito linda. Deus me deu você, para que eu vou querer outra pessoa? Você sabe?
A palavra de Deus fala que o nosso coração é mais enganoso que todas as coisas. Por isso você tem que ter cuidado com aquilo que o seu coração deseja. Não quer dizer, você fala assim comigo: minhas intenções erradas não me definem. Só isso. Não te define, meu irmão. O que passa na sua cabeça não te define. Você sabe o que te define? A palavra de Deus te define. Ele que te define. Você sabe, alguém aqui já viu algum escravo rico? Talvez ninguém nunca viu um escravo, né? Você já viu num filme, naquele de faroeste, já viu algum escravo rico? E você já viu algum filho de rico sendo escravo? Você já viu o filho do Bill Gates sendo escravo? Já viu o filho Steve Jobs sendo escravo? E você já viu algum filho de Deus sendo escravo? Lá em lá em Gálatas capítulo 4, verso 1, fala que: mas digo que o herdeiro, enquanto menino, em nada difere de um escravo, embora seja senhor de tudo. O que está falando aqui? Todos nós somos herdeiros, porque Cristo fez uma obra perfeita. Lá em João, no final do livro de João, fala que Jesus, após ele ter tomado o vinagre, ele falou: está consumado. Está consumado o quê? Jesus fala, os caras perguntaram: você veio aqui para anular a lei? Não, eu vim para cumprir, porque os filhos de Deus não conseguem cumprir. Vou ter que cumprir e eu vou me fazer um com eles. Por isso na palavra de Deus fala que já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive dentro de mim. Ou seja, esse cumprimento, a aprovação, o check, você está aprovado, está dentro de você agora. Mas presta atenção, você sendo o senhor de tudo, nada difere de um escravo, enquanto você for menino. Menino quer as coisas na hora, menino não entende processo, menino fala o que pensa. O que passa na cabeça do menino, ele fala. Menino não entende que quando o pai fala: não, depois eu compro, aí o menino esperneia, fica louco. É o que acontece com você. Você está querendo algo, aí Deus fala: não está na hora. Aí você: não sei o que, não vou sair da igreja. Menino não tem perspectiva de vida, não entende que ele é favorecido, que ele é dono de tudo. É só você pensar, você pode ter 15 anos e o seu pai tem uma Ferrari, você não vai dirigir a Ferrari enquanto você não fizer 18. É só você entender. Cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como é que é crescer em maturidade de cabelo branco? É óbvio que não. É crescer em maturidade de olhar para um quadro e você olhar para a obra consumada da cruz e entender: uau, quanto mais eu contemplo, mais eu sou transformado. Quanto mais eu contemplo, quanto mais eu entendo, quanto mais eu percebo a altura, profundidade, largura do amor de Deus. Romanos 8, 28 fala o seguinte, olha que revelação. Romanos 8, 32, eu acho. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem que vai me separar? Será tribulação? Vai ser angústia? Vai ser perseguição? Vai ser fome? Vai ser nudez? Vai ser perigo? Vai ser espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para um matadouro. Essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que me amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas que vão ainda acontecer, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Presta atenção.
Você quer entender quando é que você vai receber herança por completo? É só você pensar. Um pai tem uma empresa bilionária, tem um filho que participa da empresa e tem um filho que não está nem aí. Para quem que você acha que o pai vai dar a sucessão da empresa? É óbvio que vai ser para o filho que está interessado. É óbvio que vai ser para o filho que está envolvido. É óbvio que vai ser para o filho que pergunta. É óbvio que vai ser para o filho que é aquele que questiona, que vai atrás, que quer entender, que faz questão das coisas. Meu irmão, eu quero entender cada dia o quanto eu sou amado. Eu já desisti de tentar amar a Deus e provar que eu amo Ele, porque eu não consigo. Eu entendi que muito mais do que eu amo Ele, é porque Ele me amou primeiro. É porque Ele me amou primeiro e não tem nada que pode me separar disso. Não tem nada que pode me separar disso. Nada, nada, nada. Presta atenção, é você crescer em discernimento, maturidade. Que enquanto você for um menino, em qualquer aspecto que você imaginar, menos a altura, porque eu tenho a altura de menino, né? Mas não seja um menino. Filipenses 2,6 fala: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando obediente à morte de cruz. Por que está falando aqui que ele se humilhou? Por que está falando que Jesus ele se humilhou? É só você pensar. É só você imaginar pessoas pobres fazendo coisas que pobres fazem, é normal. Mas esses dias passou uma notícia que o príncipe Charles, lá da Inglaterra, esses dias serviu sopão para mendigo. Você sabe o que é interessante? Reis, quando fazem função de servo, vira notícia. É o próprio Deus, desceu aqui na terra, fez a função de um servo, virou notícia. Ele se humilhou. Ele teve que ser chicoteado. Ele teve que ser moído. Ele teve que enfrentar a morte de cruz. Mas você sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. É só você entender algo. Quando Adão pecou, olha aqui, já estou encerrando. Quando Adão pecou, o que na Bíblia fala que começou a crescer da terra? Espinhos e abrolhos. Qual foi a coroa que Jesus usou quando ele morreu na cruz? Espinhos. Você já estudou na história? Quando um rei perde a batalha, o que ele tem que dar para o seu adversário? Coroa. Quando Jesus foi para a cruz, ele venceu o pecado que estava impregnado na terra. O que aconteceu? Era o cara que mandava no mundo, tirando a coroa de espinhos que representava o pecado da terra, e agora coloca na cabeça de Jesus, falando aqui, ó, o reinado é seu, toma. Já não é mais, a gente já não tem mais que sofrer com isso, porque um dia esse cara pegou isso para ele. Ele fez uma troca. Você não precisa mais sofrer com nada. Tudo já é seu, tudo já foi te dado graciosamente com você. Todas as coisas. Amém? Tem alguém feliz aqui? Para finalizar, em 2 Coríntios 8:9, você já pode ficar de pé. O pessoal da banda pode subir. 2 Coríntios 8:9 fala: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que nessa noite uma porção da graça, fala comigo, graça é favor imerecido. Graça foi acrescentada na sua vida, porque você só pode entender o restante do versículo se você entender o que é a graça. Você recebe porque você não merece. Sendo rico por amor de vós, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosses enriquecidos na sua pobreza.
Jesus ele se humilhou, você sabe por quê? Porque o cara era rico. É a mesma coisa do cara que mora ali na Alphaville e for morar aí num bairro que vocês sabem que é pobre, que eu não sei qual que é. Pensa, o cara deixa a mansão dele lá para ir morar numa casinha, para que toda a comunidade fosse salva e agora passasse a morar lá no reino dos céus. Oh Deus, eu sinto que Deus quer fazer algo aqui com vocês essa noite. Eu sinto que a unção da prosperidade quer ser derramada sobre cada um de vocês. Eu sinto que agora o Espírito Santo de Deus, o DNA e a identidade de Jesus Cristo, Ele quer libertar pessoas de vícios essa noite, quer libertar pessoas de insônia. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus, a justiça de Cristo, quer restaurar casamentos essa noite. Eu sinto que pessoas que desistiram, que têm pensado em desistir até da sua própria vida, eu sinto que Deus vai restaurar essas pessoas essa noite. Eu sinto que Deus ele quer curar pessoas que têm, pessoas da sua família com estados terminais, que estão enganadas pelos médicos. Mas eu quero profetizar que você vai ser um instrumento de cura para a vida dessa pessoa. Você vai ser um instrumento que onde a presença de Deus vai, ali a liberdade. Você vai ser um instrumento que onde a presença de Deus está, ali a cura. Onde a presença de Deus está, ali não pode agir o mover de Deus. Onde a presença de Deus está, ali há abundância de prosperidade. Oh, toca baixinho pra mim. Sabe, eu estudando sobre a forma como Deus trabalha, eu lendo livros de pessoas que são muito prósperas, pessoas até que não conhecem Jesus, nenhuma delas ensinam que é através de um trabalho que a pessoa realmente ela prospera. Porque o trabalho, o sentido original da palavra trabalho no latim significa tripalium. Tripalium é a junção da palavra tri e palium. Tri significa três. E palium significa madeira. Na hora eu perguntei para o Espírito Santo, por quê? Ele falou assim, porque todo o sofrimento do trabalho já foi finalizado no terceiro dia na madeira. Eu quero que você entenda, quando você sair da porta dessa igreja, você entende que não é através de sofrimento que você vai conquistar as coisas. Eu sei que tem pessoas aqui que já muitas vezes não acreditam mais no casamento. Pessoas que têm medo de se casar, pessoas que têm medo do futuro. Mas eu quero declarar uma palavra de vida para você essa noite. Nada que acontece na sua vida é através do trabalho, porque através do sofrimento, porque todo o sofrimento já foi finalizado no terceiro dia na madeira. Ele ressuscitou. Agora ele já não habita nem em templo, ele já não habita mais em uma arca de uma aliança, mas ele agora habita em pessoas. Deus escolheu a coisa mais perfeita do mundo para ele habitar, que é dentro de você. Por isso nesse momento eu queria orar com você, enquanto a banda toca. Espírito Santo de Deus, eu oro, Pai. Deus, eu oro por essas pessoas que estão aqui essa noite. Senhor Jesus, eu oro, Pai, para que o seu favor, a sua graça seja derramada de forma abundante, Pai. Deus, que seja derramado de tal forma que eles entendam, Pai, que eles estão cobertos pelo seu amor. Deus, eu quero declarar que todo medo